Neemias capítulo 12. Pelos esforços incansáveis de Neemias, além da plena cooperação do povo, a santa cidade de Jerusalém passou, enfim, a ser uma potência econômica na região, tendo uma população de 10 a 12 mil pessoas entusiasmadas. Esses habitantes desfrutavam de maior proteção e segurança, já que o governador Neemias e a sua equipe de construtores voluntários reedificaram os muros, capítulo 3. As aldeias e povoados, um pouco atingidos negativamente devido à migração obrigatória de vários residentes à capital, capítulo 11, versículos 1 a 19, ainda continuaram a vibrar com vida. A seção final do capítulo 11, versículos 20 a 36, informa-nos de 17 aldeias no território tribal de Judá, capítulo 11, versículos 25 a 30, enquanto havia 15 em Benjamim, capítulo 11, versículos 31 a 35, o qual ficava ao norte de Judá. Obviamente, a lista não é completa, visto que cidades como Jericó, capítulo 3, versículo 2, Tecoa, capítulo 3, versículos 5 e 27, Belém, capítulo 7, versículo 26, etc., não são mencionadas. Contudo, imagina-se que essas aldeias, espalhadas em redor de Jerusalém e do santuário, prosperavam enquanto os seus cidadãos não negligenciaram as suas obrigações para com Deus e a casa dele na capital. Prezados ouvintes, o princípio é o mesmo nos nossos dias. Se nós honrarmos a Deus e dermos a preferência à sua casa, uma igreja de Deus, prosperaremos espiritualmente. Se negligenciarmos a igreja de Deus, da qual fazemos parte, seremos prejudicados agora, bem como na eternidade. Porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão envilecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. O capítulo 11 termina dando-nos um detalhe interessante. Diversos levitas habitavam nos povoados espalhados pelos territórios tribais de Judá e Benjamim, capítulo 11, versículo 36. Isto facilitou a execução das suas variadas responsabilidades, entre elas o ensino e instrução do povo quanto à palavra de Deus. Na verdade, esta situação fomentou o surgimento das sinagogas no período pós-exílico, isto é, a disponibilidade de mestres bem versados nas Escrituras, bem como um desejo profundo da parte das muitas pessoas para aprender. Irmãos, será que nós anelamos tanto pelo conhecimento da palavra? Há evidências nítidas nos nossos estudos bíblicos de uma fome incansável, insaciável da parte dos irmãos? As igrejas de Deus são os melhores colégios onde recebemos o melhor ensino nas Escrituras. Barnabé e Paulo, esforçaram-se muito como bons mestres da palavra, pois sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos, capítulo 11, versículo 26. Há 5 listas de nomes no livro de Neemias. Capítulo 3, versículos 1 a 32, os construtores voluntários dos muros. Capítulo 7, versículos 7 a 73, os repatriados que vieram com Zorobabel. Capítulo 10, versículos 1 a 27, os assistentes do concerto de obediência e fidelidade. Capítulo 11, versículos 3 a 24, os habitantes da capital, Jerusalém. E capítulo 12, versículos 1 a 26, os sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. Ao entrarmos no capítulo 12, nós nos deparamos com a última lista neste livro. Os nomes são dos sacerdotes que subiram da Babilônia com Zorobabel mais ou menos 90 anos mais cedo. No registro do capítulo 7, sendo paralelo com o do capítulo 12, lemos que vieram um total de 4.289 sacerdotes, divididos em 4 clãs.
Não obstante, aqui no capítulo 12 lemos os nomes de 22 cabeças de famílias sacerdotais que vieram com Jesua, o sumo sacerdote. Capítulo 12, versículos 1 a 7. Certamente não há contradição entre as duas listas, mas será que houve uma tentativa de restabelecer os 24 turnos organizados por Davi? 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 a 20. De qualquer forma, um grande esforço foi feito a fim de recuperar o sistema levítico para ser como era nos dias desse grande rei. Lembre-se, irmãos, de que, no momento da nossa conversão, fomos constituídos sacerdotes. Não há crentes que não seja sacerdote, podendo, entre outras tarefas, oferecer a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Em seguida, Neemias dá os nomes dos levitas que subiram com Zorobabel. Parece que havia 5 famílias levitas, encabeçadas por Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias e Judá, uma família de cantores presididas por Matanias e 2 famílias de guardas ou porteiros chefiadas por Bacubuquias e Uni. Neemias capítulo 12, versículos 8 a 9. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes, ajudando nos trabalhos manuais e espirituais em associação com o templo em Jerusalém. Assim, eles cooperavam de boa vontade numa grande variedade de trabalhos, inclusive no ensino do povo quanto à palavra de Deus. Prezados ouvintes, visto que todos nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, deveríamos desempenhar a função para a qual Deus nos tem equipado, para que a Igreja de Deus, da qual fazemos parte, ande bem. A Igreja de Deus, sendo como um corpo humano, depende de cada membro para fazer as tarefas para as quais é capacitado. Há diversidade quanto aos membros do corpo, porém, há unidade de propósito quanto ao funcionamento de todos eles, visando o bem do corpo todo. Assim deveria ser a Igreja de Deus. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 18 a 21. Neemias, continuando a narrar fatos históricos, aborda o assunto da linhagem dos sumos sacerdotes em Israel desde os dias de Zorobabel, capítulo 12, versículos 10 a 11, quando esse líder veio da Babilônia a Judá. Jesua era o sumo sacerdote no ano de 536 a.C. Depois dele levantou-se Joaquim, seu filho, e posteriormente veio Eliasibe, que era contemporâneo de Neemias, no ano 444 a.C. Em seguida, lemos das próximas 3 gerações, Joiada, Jonatas e Jadua. Parece que esse último sumo sacerdote desempenhava o seu papel nos dias finais de Neemias, provavelmente no início do século IV a.C., no ano 400. Deve-se observar que este registro de 6 gerações de sumos sacerdotes é a continuação da lista dos filhos de Arão em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 3 a 15. O último filho mencionado em 1 Crônicas 6 é Josadaque, versículo 15, o qual era pai do primeiro sumo sacerdote alistado em Neemias, capítulo 12, versículo 10, Jesua. O falecimento desses sumos sacerdotes faz-nos lembrar do trecho em Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 25. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, falando de Cristo, porque permanece eternamente, tem sumo sacerdócio perpétuo. Portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles? Já que os sumos sacerdotes da ordem levítica eram sujeitos à morte, houve necessidade de mudança de ordem para a ordem de Melquisedeque. Por isso foi dito ao Senhor Jesus: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6, pois este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Hebreus capítulo 7, versículo 1, era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Bendito seja Deus que temos um sumo sacerdote imortal, que atua e atuará nos céus a nosso favor eternamente. Na próxima sessão, o cronista Neemias nos dá uma lista dos nomes dos sacerdotes nos dias de Joaquim, o segundo sumo sacerdote mencionado acima. Capítulo 12, versículos 12 a 21. Assim realmente lemos dos filhos dos cabeças sacerdotais, alistados nos versículos 1 a 7. É animador ler dos filhos que seguiam nos passos dos seus pais. Filhos nem sempre são como seus pais. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Caro ouvinte, você é filho de crente? Você se comporta como seus pais? Você demonstra a mesma ou, quem sabe, maior consagração às coisas de Deus que seus antepassados? Apela-se, porém, para os crentes da segunda geração serem como José, cuja vida brilhava espiritualmente no Egito, tanto quanto em Hebrom, uma vida que resplandecia mais do que a de seu bom pai Jacó. Note-se que há apenas 20 cabeças sacerdotais nomeados na lista da segunda geração. Havia 22 nos dias de Jesua. O que aconteceu? O que foi que apagou duas famílias? Houve briga entre as famílias, resultando em duas famílias fazendo greve? Não se sabe. Se fosse assim, seria uma atitude infantil? Irmãos, tomemos cuidado para não deixar conflitos de personalidades prejudicar a obra de Deus. Em seguida, vêm os nomes dos levitas nos dias de Joaquim, o sumo sacerdote. Capítulo 12, versículos 22 a 16. De novo observamos pequenas variações, mas, felizmente, ainda havia levitas bem dispostos a auxiliar os sacerdotes no templo, bem como a propagar a palavra de Deus em todos os lares, em Judá e Benjamim. Prezados irmãos, ainda nós devemos nos esforçar para transmitir a verdade para futuras gerações. Paulo sentiu essa responsabilidade ao escrever para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. A pergunta surge: por que é que Neemias escreveu estas informações históricas? Chegando agora ao clímax do livro, a dedicação dos muros, o narrador reconhece que todas as pessoas envolvidas na recuperação de Jerusalém, mesmo desde os dias de Zorobabel, tiveram um papel fundamental, visando este momento tão feliz. Irmãos, lembre-se de que o pouco que possamos fazer agora contribui muito para a realização do programa de Deus, algo que há de ser manifestado no futuro. Então, todos nós havemos de nos regozijar que tivemos uma pequena parte no cumprimento dele. Neemias, copeiro do rei persa Artaxerxes, enfim realizou seu sonho ao construir os muros de Jerusalém. Capítulo 6, versículo 15. Apesar da oposição de fora, capítulo 4, e de dentro, capítulo 5. Subsequentemente, Esdras, sacerdote e escriba, hábil na lei de Moisés, Esdras capítulo 7, versículo 6,
abrindo as Escrituras publicamente diante da porta das águas, Neemias capítulo 8, versículo 1, ensinou e instruiu os repatriados de tal forma que os levou a confessar os seus pecados, capítulo 9, e a consagrar-se a si mesmos ao Senhor, selando um pacto de compromisso, plena obediência à palavra, capítulo 10. Assim, dentro de alguns meses, melhorou muito a segurança da cidade, tanto quanto o estado espiritual do povo, através dos esforços de Neemias e Esdras. No trecho do capítulo 12, dos versículos 27 a 47, lê-se de um dos pontos mais altos e animadores na vida desses chefes nacionais, quando eles lideraram as procissões na ocasião memorável da dedicação dos muros da cidade de Jerusalém. Nesse evento alegre, os judeus, ao desfilar nos muros, com efeito, reconheciam que a obra feita pelas suas mãos nos muros era de Deus, e mormente por Deus e para Deus. Assim cumpriram sem saber as exortações neotestamentárias: fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, o fazer de tudo em nome do Senhor Jesus significa que tudo quanto fizermos deveria ser feito da maneira como se o próprio Senhor Jesus o fizesse, ou seja, deveríamos trabalhar como representantes do Senhor, fazendo o que fazemos como se fôssemos Ele. Dessa maneira, acabaríamos dedicando os nossos feitos ao Senhor Jesus Cristo. Os judeus fizeram isso em Jerusalém ao reconstruir os muros e deram testemunho disso ao marchar em cima dos muros nesse dia inesquecível. Deve-se observar o seguinte preceito: os judeus dedicaram-se a si mesmos a Deus, capítulo 10, antes de dedicarem ao Senhor as obras das suas mãos, capítulo 12. Os cristãos da Macedônia seguiram esse mesmo padrão e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Prezados ouvintes, vamos nos oferecer a Deus primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 1, para que as nossas obras sejam mais aceitáveis a Ele? Os sacerdotes obviamente moravam em Jerusalém, já que aí ficava o templo, mas muitos levitas, cantores e músicos tiveram que deixar as suas aldeias em Judá a fim de viajar para a capital para participar neste evento festivo. Versículos 27 a 29. Enfim, houve um grande ajuntamento de sacerdotes e levitas, além de muitas pessoas comuns em Jerusalém. A dedicação dos muros, sendo um ato sacerdotal, exigia pureza. Assim purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Versículo 30. Amados irmãos, ainda é assim. Ao entrar na presença de Deus na qualidade de sacerdotes, precisamos ser puros. Pedro aprendeu essa lição no cenáculo quando o Senhor lhe explicou: se eu te não lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. Levemos a sério a exortação de Paulo aos Coríntios. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, para que o nosso serviço seja agradável ao Senhor. A aplicação da palavra de Deus aos nossos caminhos, Salmo 119, versículo 9, bem como o hábito saudável de confessar ao Pai os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, ainda são meios divinamente providenciados para nos manter moralmente limpos perante Deus. Uma multidão de judeus agradecidos congregaram-se num lugar conveniente à porta do vale. Se dividiu em dois. O primeiro grupo, no capítulo 12, versículos 31 a 37, liderado por Esdras, começou a desfilar em cima dos muros, seguindo um trajeto anti-horário, ao passo que o segundo, nos versículos 38 a 42, chefiado por Neemias,
caminhou na direção oposta. Essas duas turmas estavam acompanhados de músicos que tocavam seus instrumentos enquanto os cantores entoavam, provavelmente salmos, por exemplo. Rodeia Sião, cerca, cantai as suas torres, notai bem suas antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narrais à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Salmo 48, versículos 12 a 14. Enfim, os dois grupos, completando seu desfile, encontraram-se nos arredores do templo, a casa de Deus, versículo 40, onde eles ofereceram grandes sacrifícios. Tobias, um grande inimigo, que debochara dos construtores ao levantarem o muro, dizendo: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Capítulo 4, versículo 3. Certamente ele ficou calado, com vergonha, quando viu, senão ouviu, de centenas de judeus alegres marchando em cima dos muros. Deus ainda tem os seus meios de tapar a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Certas palavras nesta passagem merecem destaque. Por exemplo, primeiro, alegria, alegrar. É encontrado 7 ocorrências. Segundo, canto, cantores, 8 ocorrências. Terceiro, louvor, ações de graças, 3 ocorrências. E quarto, instrumentos musicais, 4 ocorrências. Ajuntando essas palavras, percebe-se que o tema é o de regozijo, gratidão e adoração. Crentes agradecidos, mesmo enfrentando oposição, desprezo e grandes desafios cotidianos, ainda conhecem a alegria verdadeira e pleno contentamento ao viverem para Deus. É verdade que não há vida como a do cristão espiritual? Bem-aventurado tu, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Coros e instrumentos musicais faziam parte do culto prestado ao Senhor na época da lei. Eram perfeitamente aceitáveis perante Deus? Contudo, hoje não é mais assim, já que é notória a ausência de exortações nas epístolas neotestamentárias quanto à participação de coros e conjuntos de músicos. Nem pensar em dar lugar para tais nas reuniões das igrejas de Deus. Antes, ao invés de louvor com coro e música, animemo-nos para cantar, primeiro, com gratidão, com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Segundo, com o coração, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 19. Terceiro, com o Espírito. Cantarei com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Quarto, com o entendimento. Também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Tão grande era a gratidão do povo que se ofereceu grandes sacrifícios ao Senhor Deus. Capítulo 12, versículo 43. Crentes gratos ainda fazem sacrifícios espontâneos de tempo, talento e tesouro para promover os interesses de Deus aqui na terra. Parece que nada é demais para o cristão agradecido fazer a fim de demonstrar a sua gratidão a Deus. Observe que sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Neemias, capítulo 12, versículo 43. Isto é, grande alegria desemboca em grandes sacrifícios. Assim, a situação espiritual dos judeus se reverteu, pois na Babilônia não tinham nem vontade de cantar. Salmo 137, versículos 1 a 4. Agora, contudo, de volta na sua terra, não tendo como se conter, explodem numa canção de grande alegria e agradecimento. Que bom que houve contrição e arrependimento da parte deles, resultando em restauração e recuperação. Tudo isso os levou à dedicação e à consagração e, por conseguinte,
grande gozo e alegria.